noite aqui também. A pergunta aqui pra você é o seguinte, aliás, a afirmação. O seu dedo podre só funciona nessas condições que nós vamos contar nessa live. A live é pra falar de deditos podritos. Como assim, Agatha Six? Como assim, Kleber Schwartz? Dedo podre tem condições sobre as quais ele precisa funcionar? Parece que não, gente, mas o seu dedo podre diz muito sobre a sua infância e a gente vai te provar aqui nessa live, ao vivo. Então já convida quem você tem que convidar, você que está assistindo gravação daqui do YouTube, de algum outro lugar. Nós estamos nesse momento em 3 canais, YouTube aqui, Toque aqui. A gente vai aprender, IG galera. aqui, Estamos a gente vai treinando Mas para essa- poder conseguir lidar com 3 câmeras, mas assim, geralmente a gente demora até entre 3 e 5 minutos pra galera mais apressada aqui do YouTube. Então você já pode pular pra lá se você chegou na gravação. Se você não chegou na gravação, então você tá pegando ao vivo aqui, você tá no Instagram. Não vai ficar gravado aqui provavelmente. Então assim, convida a galera, tá bom? Bom, a gente, para quem não conhece a gente, muito bem-vindos ao canal Manual da Vida Incrível. O canal do Manual da Vida Incrível é o quê? É um canal que te ensina a construir um relacionamento foda e não construir um relacionamento fudido, ok? A maioria das pessoas se envolve em relacionamentos, não sabe por que entrou no relacionamento, não entende por que se envolveu e aí começa a dar um monte de problema. E aí a gente trata um pouco do passo imediatamente anterior. Antes de ir para esse relacionamento, para garantir que você vai construir um relacionamento foda, que você não vai cair em ciladas amorosas, que não vai ser feita de trouxa nos relacionamentos, que você não vai olhar e falar, putz, Ficar ralando em mão de embuste, gente. Vai ficar ralando. Ralar em mão de homem embuste, fala sério. Aqui a gente te ensina, inclusive, quais são os sinais de que ele é um cara que não serve pra ter algo sério. Pra você descobrir se sim ele quer, de repente, algo sério com você, se ele não quer. E a gente fala muito aqui no canal, pra quem é novo e tá chegando agora, principalmente aqui no TikTok, às vezes as pessoas pensam que para a mulher ser completa, ela precisa estar dentro de uma relação. E não é essa a nossa visão. Porque isso faz com que as mulheres busquem cada vez mais qualquer cara. E aí não é ela que passa a escolher. Ela só fica tentando ser escolhida por qualquer um. E aí qualquer um vem. Exatamente. Por isso que a gente fala muito aqui que a gente não é a favor dos joguinhos de sedução. Esse é o grande motivo por trás e a gente tem uma construção por trás disso daí. Então assim, poxa, a mulher que quer ficar ali tentando seduzir a qualquer custo um cara e de repente ele é um embuste, não vale a pena. Então a construção pro relacionamento tem que ser porque feita tem fora. de ser ele. De repente a pessoa nem sabe por que tem que ser aquela pessoa, escolheu pelos motivos errados. Quem assistiu nossos posts essa semana, a gente tocou muito nisso, de escolhas. Isso. E aí, por que você acaba caindo em escolhas erradas? Porque muitas vezes você fala... A Clara aqui com a gente. Oh, Clara, beleza, beijo. Você acaba tentando entrar em joguinhos de sedução, tentando fazer porque você acha que é aquele cara, quando na verdade aquele cara, ele apareceu na sua vida e muitas vezes ele é um embuste. E aí você fica ralando, fica tentando atrair a atenção desse cara e o cara às vezes não tá nem aí pra você, te colocou na lista de contatinhos dele, aí você fala, não, eu vou mudar esse cara. Nós vamos explicar um pouquinho mais dessa história aí, de como é que é essa história de vou mudar este cara. Entendeu? Existe uma armadilha aí, e aí é por isso que seu dedinho podre vai funcionar nas condições, porque se você está precisando fazer força, a gente fala isso, se você faz força para caber, para calçar, para encaixar, não é teu número. Então a gente tem que começar a entender isso, mas a gente está se antecipando. Para quem não conhece a gente aqui, a gente vai se apresentar muito rapidamente, então começa com você, por favor. Eu sou a Agatha Six, ex-dedo podre, agora tá tranquilo, arrumei meu par aqui. E aqui a gente fala muito sobre as minhas experiências, né, dentro da perspectiva da mulher e da perspectiva também do ex-embuste, que era o Kleber. Exatamente. A Agatha é terapeuta, eu também sou terapeuta, eu me chamo Kleber, eu sou ex-embuste, então eu sou aquele cara que enrolava vocês, enrolava vocês, e aí sou um embuste que agora passou pro lado de vocês. Vocês têm um aliado do lado para passar todas as estratégias. Quem olhou essa semana, a gente começou a colocar um conteúdo que é mostrar os tipos de embuste que aparecem na sua vida. A gente colocou lá como é que foi? A gente
A gente colocou o coitadinho, não, a gente colocou o desleixado. A gente colocou. Tem aqui também. Colocou o desleixado, colocou o sedutor. Gente, o sedutor, alguém comentou lá no Insta. Esse é o tipo mais perigoso, tá? Exatamente. É o tipo mais perigoso e eu concordo com ela. E a gente colocou o intelectual, que é aquele cara que fica querendo saber mais do que você. Às vezes você é formada naquele assunto, ele te interrompe pra te explicar e tentar fazer parecer que sabe mais do que você, mesmo você tendo aquela formação, aquele conhecimento ali, né? Se você viu, comenta, coloca nos comentários aí, eu vi esse post. A gente vai colocar outros aqui. Mas a Ju chegou. Boa noite, Ju! A ideia aqui, o que é? Lembrar vocês, as nossas lives, as lives do Manual da Vida Incrível, elas acontecem, por enquanto, às quintas-feiras, às 20 horas. No TikTok ela não fica gravada. Então, você quer assistir depois o conteúdo todo, quer rever? Vai para a rede vizinha aqui, pro Insta, que aqui a live vai ficar gravada ou não. Essa live aqui a gente ainda não decidiu se ela vai ficar gravada ou não. Estamos na dúvida ainda. Aqui, no Tito não fica, né? A gente chama o TikTok de Tito, tá, gente? E no Insta não vai ficar provavelmente. Vai ficar provavelmente no YouTube, quem quiser assistir depois. Mas então, é isso. Na live passada, para quem perdeu, quem estava aqui no título que assistiu a live passada, coloca aí nos comentários também pra gente se você assistiu, no Instagram também. Mas na semana passada a gente falou sobre as mulheres que não necessariamente estão prontas para ter um novo relacionamento, apesar de muitas acharem que estão prontas sim. Então na live passada, essa live ficou gravada, quem quiser assistir, vai lá explicar uma série de motivos de por que as mulheres muitas vezes se colocam em situações que elas acham que estão prontas e quando elas vão para uma relação, elas vão com um monte de coisa, elas vão com um monte de problema e aí quebram a cara. Por quê? Porque de verdade elas não estavam prontas para engrenar nessa relação. Então isso é uma questão. Falamos de questão de amor próprio, né? Falamos também de dedo podre no sentido de muitas vezes a mulher acaba escolhendo muito mal por não conhecer os próprios gostos dela. A mulher acaba escolhendo muito mal porque ela vai para escolher uma pessoa para se relacionar enquanto ela não está curada por dentro. E a gente fala muito disso aqui também, né? Enquanto ela não está curada por dentro, ela vai acabar colocando essas feridas emocionais pro jogo do relacionamento e colocando e depositando todas essas expectativas e todas aquelas dores e às vezes até desconfianças de outras coisas que ela passou na vida em cima do par. Então isso é muito importante quando a gente vai pensar em começar a se relacionar de novo. Agatha, Kleber, agora eu cansei da vida de solteira e eu tô preparada para ter um relacionamento. Aqui a gente te explica como fazer para... É claro, gente, não existe uma fórmula mágica porque cada ser humano é um universo complexo. Mas aqui dentro do possível e dentro de todo o universo de conhecimento que a gente tem, de todos os estudos que a gente já fez, a gente juntou todos esses conhecimentos, a gente tenta transmitir isso de uma forma mais leve, mais divertida e mais fácil de ser entendido. Por quê? Porque envolve, gente, esse conhecimento, passar por dores que nem todo mundo tem coragem de passar por dores e olhar para coisas que nem todo mundo tá disposta, entende? Então, tipo assim, quando a mulher tem a coragem e a ousadia de olhar para dentro, isso é incrível. Por quê? Porque ela mostra o quanto que ela tá, de fato, amadurecida. Eu não tô falando de ser a mulher guerreira, de ser a fortuna, ai, eu dou conta de tudo, ai, pode vir problema. Não. Eu tô falando de olhar pra dentro e buscar a solução. Porque muitas vezes a mulherada, e eu me incluo nessa porque eu já fui essa mulher, tem medo de ter a solução. Por quê? Quando a gente tá no mood guerreira, a gente precisa de guerra, a gente precisa de luta, porque se a gente não tiver guerra, se não tiver luta, se não for difícil a nossa vida, sabe o que acontece? Na verdade, sabe o que não acontece? A gente não tem aplauso dos outros, a gente não tem reconhecimento, a gente não tem gente pra falar, nossa, fulana, como você é forte, como você é foda, como você dá conta de fazer coisas difíceis. E aí, sabe o que não acontece também na vida de uma mulher guerreira? Um relacionamento foda. Normalmente essa mulher guerreira vai ter um relacionamento fudido. Por que ela vai ter um relacionamento fudido? Porque guerreiro vive de guerra. Então, se eu vivo de guerra, então eu tenho que estar lutando para esse relacionamento dar certo.
Eu tenho que estar me desdobrando em 10 para fazer as coisas funcionarem. Eu tenho que estar me empenhando muito porque ele não está tão afim, ou porque ele não faz aquilo que eu acho que ele deveria fazer para o nosso relacionamento, ou ele não se comporta do jeito que eu acho que ele deveria se comportar para o relacionamento. Mulheres guerreiras normalmente acham homens bananas. E ao achar homens bananas, elas abrem mão de ter um relacionamento foda para ter um relacionamento fodido. Por quê? Porque o relacionamento foda é o que ela quer. E normalmente, quando você vai partir para um relacionamento que você tem uma guerreira com um banana, não há equilíbrio, porque um está em cima e o outro está embaixo. Se você tem um relacionamento equilibrado, aí não é o que um quer, o que o outro quer. É o que os dois desejam daquela relação, que é muito diferente. A Juliana falou aqui, boa noite, live de semana passada foi muito boa, tanto que estou aqui novamente. É isso aí, dona Ju, que bom ter você aqui. Muito bom, Ju, muito bom ter você na área. O que acontece então? Muitas mulheres, e a gente atende aqui no Manual da Vida Incrível, muitas mulheres que chegam pra gente. E se você estiver aí dando check aí, fala assim, sou eu, tá? A gente tem muitas mulheres que chegam para se atender com a gente, ou enfim, para fazer nossos cursos, e são mulheres fantásticas, são mulheres interessantes, são mulheres inteligentes, são mulheres que querem algo mais da vida. Sabe aquela mulher que a gente fala assim, porque às vezes alguns homens, a gente atende homem também, né, nos atendimentos, mas a gente tem mais contato com mulher, tanto que os nossos produtos todos são voltados mais para as mulheres. Assim, os caras falam, eu sei que tem mulher que não quer nada. E tá tudo bem, sabe? Tudo bem se a pessoa tá nessa fase, não tem problema. Agora, as mulheres que são mais, assim, eu quero um relacionamento sério, eu estou pronto, eu estou com vontade de ter alguém, de construir uma relação, para constituir família, para poder casar, para poder viajar com meu parceiro para o mundo inteiro e tal, não sei o quê. Muitas vezes essas mulheres você pensa assim, elas não conseguem porque de repente elas são feias, porque de repente elas são chatas, porque elas são burras, porque elas têm um monte de defeitos e cara, é surreal, por quê? Porque são mulheres lindas, maduras, que são boas de papo, que são divertidas, que são inteligentes, que têm bons empregos, já têm um bom salário, e ainda assim rala na mão de embuste. E gente, eu não tô falando de embuste tipo, nosso cara também é maravilhoso. Não. Não é embuste. Não. É embuste. Não. Embuste, sabe assim, eu vou falar um negócio. Sabe quando a gente se apaixona por um feio e ele começa a tratar a gente como se ele fosse bonito? É tipo isso que acontece. Quem nunca? Se você não é essa mulher, com certeza você conhece uma amiga que se apaixonou por alguém que nem tava afim lá no começo. E aí ela foi indo, e aí de repente ela se pegou apaixonada por um cara de beleza mediana, entendeu? Que não tá muito preocupado lá com as coisas da vida, e ninguém entendia o que essa mulher viu nesse cara. E ela desiludida por conta de um cara que definitivamente não valia a pena. Quem nunca, gente? Quem nunca? Bom, aí chega essas mulheres que a gente falou, já mostrou pra vocês como é que é. E o que elas chegam? Chegam pra gente, pros nossos atendimentos, então, desanimadas, desiludidas. Elas acham que relacionamento... Kleber, relacionamento não é pra mim. Eu só escolho homem cagado. Eu só escolho homem ruim. Meu dedinho, parece que ele é podre no nível que eu, assim, tem 10 homens aqui, eu vou naquele mais lascado. O mais ferrado de todos, esse aí é que eu atraio. Esse é que vai se interessar por mim e eu acabo me envolvendo nele, ele acaba me chamando a atenção. Então aí começa a história, todo homem trai, homem é ruim. São mulheres que estão cansadas de buscar por um relacionamento, de construir um relacionamento que vale a pena e que quando vão pro fight, né? Quando vão pro fight, vão pra luta, se dão mal. E normalmente qual é o problema disso daí? Normalmente que esse tipo de mulher, e aí estamos falando de mulher porque o canal ele é voltado para o público feminino, tá? Mas enfim, podemos estar falando de... Serve pros dois lados, tá? Mas enfim, aí vai falar que é culpa de Deus, é culpa do acaso, é culpa do destino, é culpa de um monte de coisa, dos búzios, do tarô, do não sei o quê. Quando na verdade a gente tem que entender, e aí é um ponto importante para vocês começarem a entender, que é o seguinte, o dedo podre, ele funciona porque você que está nessa dinâmica segue um comportamento. Você segue uma programação que foi inserida dentro de você, e inserida não
enfim, no trocadilho quase foi inserida. É terrível essa. É terrível, meu amor. Foi inserida dentro de você lá na infância. Lá quando você era pequenininha. E o que acontece? Você vive repetindo esse modelo. Amor, tem uma pessoa aqui que falou que vocês parecem com o ator da Globo, a voz. Pareço, é? Ah, que bom. Eu acho que ele é mais bonito, eu acho. Obrigado. São seus olhos. O que eu ia colocar aqui? Então, o que acontece? Existe... um ponto que é importante vocês entenderem, e a gente fala muito isso no nosso canal, nas nossas lives, nos nossos atendimentos, que nós, cada um de nós, fazemos diversas escolhas a todo momento. Verdade. E nós fazemos... E as escolhas, elas são conscientes ou são inconscientes. Uma coisa que é importante você saber é o seguinte, a maioria das escolhas que nós fazemos são inconscientes. Ok? Se você vai escolher uma roupa para usar, você faz uma escolha consciente do que você vai fazer. Se você vai comer, às vezes você faz uma escolha consciente. Mas aí você se programou para comer alguma coisa, você pensa, não quero comer isso não. E se perguntar por que você não quer comer isso aqui, porque eu não estou afim. O não estar afim está dizendo para você o seguinte, houve dentro de você alguma coisa que aconteceu, uma decisão que foi tomada que você não fez, você foi só comunicado, tá? Não coma. É isso, não coma isso. E você fala, não quero comer isso não, estou com vontade. Então você não escolheu. Mas essa escolha veio de você, só que de forma inconsciente. Exatamente. A maioria das escolhas que você faz na vida, em termos profissionais, em termos de relacionamento, em termos de amizade, em termos de dinâmicas, são inconscientes. Você não sabe explicar. E aí é que começa vocês a ter que entender que se você faz escolhas conscientes ou inconscientes, tanto faz, mas você... nesse jogo, vai acabar atraindo para perto de você sempre o mesmo tipo de pessoa. Por que, Agatha e Kleber, que eu acabo atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa? Você está falando que eu faço escolhas? Como assim eu faço uma escolha para escolher um cara ruim? Eu quero um relacionamento. Eu quero um relacionamento. Quero? Ah, quer mesmo? Aí você fala, mas eu só arranjo homem cagado. Eu só arranjo o cara que quer só transar comigo. Na semana passada a menina falou, eu só atraio um homem que quer me levar para a cama e depois acabou. É isso. Aí você está falando que isso é uma escolha minha, inconsciente? É porque esse a que é o gente problema. fala, assim, quando a gente fala que isso é uma escolha, a pessoa pensa assim, gente, eu não saio de casa pensando, nossa, tomara que ele me queira só pra isso e depois me descarte. Não é assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, a gente nem teria emprego, né? A gente nem teria trabalho. Por quê? Porque estaria muito fácil. Mas, quando a gente entende que existe um padrão, aí a gente pode começar a pensar que é uma escolha, porém uma escolha que vem do inconsciente, como o Kleber falou. Por que isso acontece? Porque, vamos voltar lá quando você era pequenininho, lá em Barbacena. Você começar a entender a dinâmica. A gente tem um termo que a gente usa aqui, que chama benefícios ocultos, ok? Quem segue a gente há mais tempo aqui conhece já esse termo. Quem não conhece, a gente vai explicar rapidinho aqui, porque não é uma live sobre benefício oculto. É uma live para explicar como os benefícios ocultos te fazem ter esse dedito podrito. Exatamente. Então vamos voltar quando você estava lá na sua primeira infância, bem pequenininha, lá em Barbacena. E aí você passou por algum evento traumático e aquele evento traumático não foi respondido da melhor maneira. Porque você sabia, aí é uma curiosidade, que a questão do trauma não é o trauma em si, mas sim como o adulto que cuida daquela criança lida com aquele trauma ali, acolhe aquela criança. Então, às vezes a mesma coisa aconteceu com duas pessoas diferentes. Para as duas pessoas vai ser dois níveis diferentes de trauma, né? Então, o que acontece? Você vai lá, passa por um evento traumático e aquilo ali não foi sanado de uma maneira tranquila, tipo, aquilo ali não foi resolvido de alguma forma, foi só, tipo, passado, assim, Sabe quando o governo vai lá e passa só um negocinho na pista, só pra dar um tapa, mas você sabe que tinha que fazer um negocinho a mais ali embaixo pra poder recapear? Aquele famoso tapa-buraco que vocês conhecem, vários buraquinhos aí passam, o pessoal com aquela pá tapa o buraco. Em vez de resolver o asfalto como um todo, ele tapa um buraco de algo que já não estava bem resolvido. Exatamente. Então, a gente sabe que em algum momento aquilo ali vai dar ruim, porque vai passando carro, vai passando coisa e vai dar ruim. É a mesma coisa que os nossos traumas. Então imagina assim,
Vamos dar uns exemplos práticos para o pessoal começar a entender Vamos. sobre isso daí. Vamos imaginar o seguinte. Que exemplo a gente usa? Vamos pensar o seguinte. Imagina que você, na tua infância, você teve pais, e a gente não está aqui querendo apedrejar pai e mãe, não. Isso. Vamos deixar isso de cara. É como você sentiu. Eu gostei dessa colocação, daqui a pouco eu quero fazer um comentário. Boa. Tá? O que acontece? Você passou por situações na sua pequena... E a infância, quando a gente está falando aqui, vai rodar entre a gestação, a gente não vai falar muito da gestação, até os 5, 6, 7 anos. Acontece coisa depois? Acontece, mas a base ali, vamos dizer, aquela camadinha de asfalto começou ali, os buraquinhos já começaram a ser colocados ali também. Então o que acontece? Você nessa tenra infância, colocando assim, você tinha um pai e uma mãe que não te davam muita atenção, por exemplo. Então o que acontece? Eram pais e mães, vamos chamar assim, mais ausentes. Ou porque estão trabalhando, ou porque era jeito deles, não interessa. O que interessa é a forma como você, criança, percebeu. Então o que acontece? Você chegava lá e falava, mamãe, olha como é que eu tô com o meu vestido, que lindo, beleza, até mais. Sim. Mamãe, olha a minha roupa, que coisa legal. Aí você chegava assim, mãe, me machuquei meu dedo, mas minha filha, o que é isso? Vem cá, vamos olhar, corre tudo mais lá. Aí você, mamãe, olha só que desenho que eu fiz. Ela, que legal. Minha filha, mamãe, olha só esse brinco, essa coisa que eu fiz. Legal, filha. Mãe, eu levei um tombo, fulano bateu em mim e tudo mais. Minha filha, vem cá, pelo amor de Deus, vamos corre pro hospital. O que a criança entende? A criança entende assim. Eu só consigo ter atenção quando eu me lasco na vida. Se eu vou levar uma vida em que as coisas estão fluindo tudo bem, ninguém me dá atenção. Por quê? Porque meu pai e a minha mãe, na minha tenra infância, não me deram atenção. E ali é uma fase que você está criando um modelo de como é que você vai para o mundo. Você está tendo uma primeira prova de como é que é o mundo. Então a criança faz a seguinte associação na cabeça dela. Eu só consigo ter a atenção das pessoas se eu me ferro na vida. Se a vida flui do jogo normal, ninguém me dá atenção. E vamos lembrar, que é uma coisa que a gente fala aqui no Manual da Vida Incrível, que a criança, nessa idade principalmente dos 0 aos 6 anos de idade, ela tem duas necessidades básicas. Ela tem uma necessidade de se sentir amada e uma necessidade de se sentir pertencente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente vem de uma época de tribo. E desculpa só te cortar, mas além de se sentir amada, dentro desse se sentir amada, ela precisa se sentir segura. Amada é segurança. O Tá? amado. Amado, segura. Está envolvido em segurança e tudo mais. Então, aqui, só para ler esse comentário aqui, ó. Um outro problema é deixar as pessoas escolherem por nós achando que estão ajudando. Daqui a pouquinho a gente vai comentar. A gente vai comentar essa construção. Vou comentar sobre essa construção construção aqui, que ela é muito boa. Então o que acontece? Se a criança tem que se sentir amada e pertencente, então ela... e por quê? Porque quando a gente vivia lá na selva, se você não fosse amado e protegido, você era devorado pelos bichos. Então a criança ela entende assim, para eu sobreviver no mundo eu tenho que me lascar. Então você começa a entender que se você cria essa programação dentro de você, se você tiver um relacionamento foda, ao invés de ter um relacionamento fudido, ninguém vai te dar atenção. Sabe por quê? A programação que já tem dentro de você, assim, se eu tiver um relacionamento foda, as pessoas não vão olhar, não vão dar atenção. E internamente você ainda tem essa busca por essa necessidade de ser olhado. Então você fala, é mais fácil eu me dar mal nos relacionamentos. Tem homens que ou são abusadores, e podem ser até sexuais, mas abuso tem vários níveis. Ou pessoas, isso, não é só... vários tipos que me abusam de mim, homens que me tratam mal, me laçam, porque eu posso chegar para as pessoas e reclamar que os homens não prestam, que os homens são ruins, que os homens são não sei o que, blá 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 blá. A reclamação é o choro da criança. Entenda? Então, você está lá reclamando, voltando para aquela fase até os 6 anos de idade, é a criança, mãe, meu Deus! Você está tendo a atenção das pessoas, e ao ter a atenção das pessoas, a sua criança interna, que é essa criança que existe dentro de nós, que você pode ter 100 anos de idade. Você foi criança um dia, não foi? Você carrega essa criança dentro de você. E você carrega todas as referências que essa criança colocou dentro de você. Então, você está lá repetindo este trauma. E aí, o que eu comecei dizendo, aí o Cléber falou, fala um exemplo, aí eu buguei minha cabeça. Enfim, o que acontece com isso? Essas situações que a gente fala, né, são escolhas inconscientes. Ninguém vai falar, nossa,
Tomara que hoje eu arrume um cara abusador. Tomara. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Não funciona assim. Então, é porque a gente fala que falta muito amor no mundo, mas também falta muita interpretação de texto. Então, eu acho que tem que colocar aqui. Então, o que que rola? Toda vez que a gente repete esse trauma na nossa vida, que a gente chama de ciclo de repetição, a gente está repetindo esse padrão de novo. Então, por exemplo, poxa, eu só arrumo o homem que me trai. Poxa, eu só arrumo o homem que me abandona, que some do nada. Eu só arrumo o homem que me sacaneia, que tipo assim, me manipula, pega meu dinheiro, depois me descarta, me faz de boba. Isso são ciclos de repetição e ele está atrelado com o que a gente chama de benefício oculto. Esse ciclo de repetição te traz um benefício oculto. E o benefício oculto neste caso aí é o seguinte: eu me lasco, é ruim, mas a sua escolha inconsciente é melhor eu me lascar para ter atenção. Qual é o benefício oculto aí? Eu tenho a atenção das pessoas. E aí alta atenção, desculpa, alta atenção, eu me sinto amada e pertencente. E aí, como o Cléber falou, se acontece o contrário, eu não sinto que eu tenho essa atenção. E toda vez que a gente cai nesse mesmo tipo de problema, é tipo assim... Ganhamos alguma coisa aí. É uma oportunidade que o nosso inconsciente tá dando pra gente de resolver aquele problema que não foi resolvido lá na primeira infância. Sabe por quê? Porque pro inconsciente não existe passado, presente e futuro. É tudo aqui agora, é tudo junto, misturado. Tudo ao mesmo tempo tudo agora. Ao mesmo tempo agora. Então, não tem essa, né? Tanto que quando a gente sonha, não tem muito essa coisa do tempo. Então, é mais ou menos aí. Então, toda vez que a gente cai no mesmo tipo de cilada na vida, principalmente quando se trata de relacionamento amoroso, significa que essa é a vida te dando mais uma oportunidade de você resolver e agir diferente de acordo com a questão que você está vivendo ali. Vamos ler o comentário daquela pessoa que colocou ali? Eu só queria reforçar que colocou aqui, ó, Ju. Não querem se pagar o preço de construir uma relação de fato. Eu falo uma coisa que a gente comentou, é fato isso daí. Volta naquela colocação, antes de prosseguir aqui, aquela que a gente acha... Olha, o pessoal seguindo a gente, muito obrigada, galera. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Aqui, ó, outro problema é deixar as pessoas escolherem por nós, achando que estão ajudando. Vamos trazer isso aí para a questão do dedo podre, que é exatamente isso. Outras pessoas escolhem por mim, fulano disse que eu tenho que namorar com cicrano, então eu vou namorar com cicrano porque fulano falou isso daí, e aí eu vou tentar fazer a coisa. Sabe qual é um outro BO que tem aqui? Um BO de aprovação. Eu preciso da aprovação dos outros, então muitas vezes as mulheres vão pegar e falar assim, esse cara aqui não faz o meu tipo, mas ele trabalha, o pessoal diz tá num padrão que não sei o que, nem é o meu tipo de gosto, mas todo mundo fala que ele é bonzinho, que eu tenho que namorar ele, que eu vou meio que pra agradar a galera, pra dizer que eu tô namorando bom moço. Aí o que acontece? Tem duas, como estamos trabalhando com uma hipótese, não é um caso concreto, então eu vou levantar duas possibilidades, tá, pra gente pensar sobre isso daí. Você na infância, talvez, passou por situações em que você queria fazer as coisas, você ia lá, eu quero pegar a televisão, eu quero pegar o copo, eu quero pegar não sei o quê, e aí a tua mãe, teu pai, ou quem fazia essa função para você, falava, não faz isso, não pega aqui, não mexe aqui. Você vai começando a entender o seguinte, se eu tento fazer o que eu quero, as pessoas não gostam. Agora de repente ela fala, não, vem cá Mariazinha, ri pra gente aqui, faz isso daqui, você faz, a pessoa, a criança começa a entender o seguinte, quando eu faço alguma coisa que eu quero, eu me ferro. Se eu faço o que os outros mandam eu fazer, eu sou elogiada, eu tenho aprovação, eu tenho cuidado. Então o que acontece? Quando você vai para o mundo adulto, você vai assim, é mais fácil eu não ter de decidir, porque os outros decidem. Aí, se der certo, todo mundo vai elogiar, esse é o primeiro ponto. E se der errado, a culpa não é minha. Aí é o segundo problema, porque talvez na tua infância o que acontece era, o que acontecia de problema na tua casa, quem levava couro, quem levava bronca, quem levava castigo, quem era acusado, era você. E aí você criança aprendeu o seguinte,
toda vez que acontece alguma coisa que eu faço, que às vezes você fazia. Você é criança, gente, criança de 6 anos, não é adulto, não. Criança de 6 anos é curioso, vai mexendo. Então, eu fiz alguma coisa, tomei uma peia, levei uma bronca, fiquei de castigo, tomei outra coisa, aconteceu. Você começa a entender o seguinte, é melhor deixar os outros escolherem do que eu escolher. Porque os outros escolherem e eu não escolher, eu não corro o risco de ser penalizada. E aí você leva isso para as relações. E aí seu dedinho podre, por quê? Porque se você está indo buscar uma relação, não pelo aquilo que você acredita que merece de uma relação, não pelo que você fez a sua lista, que a gente ensina no nosso curso, e passa para vocês várias vezes aqui, a lista do par certo para você. Se você não fez a lista do que você acredita que é um par certo para você, não tem consciência disso, e vai porque fulano disse, não, fulano vai ser legal, namora com ele, vale a pena. Aí você fala, não vou fazer. Você não sabe o que quer, não tem planos do que deseja no relacionamento, aí você vai quebrar a cara, gente. Sabe por quê? Porque, como disse Sêneca, para o marinheiro que não sabe onde que vai, nenhum vento é bom. Então, qualquer vento você vai se dar mal, vai quebrar a cara. Por quê? Porque não é o que você quer. Você está agindo, seguindo uma programação que aconteceu na tua infância, que já não acontece mais, porque você é mulher feita, ok? Mas o seu sistema nervoso, o seu inconsciente continua comandando as suas decisões, repetindo esse padrão que você aprendeu na sua infância. E aí então você continua perpetuando esse ciclo. E aí você vai quebrando a cara. Então o seu dedinho fica podre. E você não entende por que seu dedo está podre. E aí, gente, tem uma outra questão que, a partir dessa construção, a partir dessa questão, a gente vai desenvolver algumas coisas que são os perfis das mulheres. Porque tem os perfis dos embustes, mas tem os perfis das mulheres que acabam caindo na lábia desses embustes. Então, por exemplo, tem aquela mulher que a gente chama assim, a mamãe, né? É a mamãe, aquela que adora cuidar. Ela precisa de um filhinho para poder ficar ali cuidando, maternando, fazendo tudo pra ele, tudo por ele. Geralmente esse cara também é um banana. E esse cara é um embuste chamado filhinho da mamãe. E ela fica ali cuidando. Por quê? Porque no fundo, ela cresceu tendo que cuidar. Então ela não precisa de um par. Ela precisa de um filho. E ela substitui esse filho, que muitas vezes foi um irmão mais novo, às vezes ela precisou cuidar dos pais doentes, e ela precisa daquilo ali porque ela está acostumada com aquela programação. Então ela vai ter a tendência a só arrumar caras que ela precisa ficar cuidando. Porque, como a Agatha bem colocou, na infância ela entendeu o seguinte, quando eu cuido das pessoas, as pessoas me elogiam e me amam. E vamos lembrar que é amada, sentir-se amada e pertencente. Então, eu acabo atraindo para mim, não homens, mas meninos travestidos de homens. Meninos travestidos de homens vêm para mim. Não tem iniciativa. Você vê às vezes na roupa. Você olha para a pessoa, é um cara de 30, 40 anos de idade, tá sempre... eu não tenho nada... gente, tem que entender... Não é o problema usar. Não é o problema usar. É o somatório. Você vê um cara de 30, 40 anos, só usa bermuda, chinelo de dedo, camiseta e boné para trás. Quando a gente estava a última viagem em São Paulo, foi interessantíssimo, porque a gente foi lá no Farol Santander, e no Farol Santander estava um casal passando na nossa frente, que era a mulher de salto... Ai, na gente, estica, que eu já passei por isso. Na estica, produzida, maquiadérrima. Gente, ela tava de cílio postiço. Você batia o olho e você via que era uma mulher que tinha os seus 30 anos de idade. Tava lá, vestida como se tivesse. Lindíssima. E nós não estamos cagando regra, não. Quase que eu pedi o endereço do look dela, gente, porque é maravilhoso. E o cara do lado, o namorado, com a camisetinha, colar. De coquinho. Coquinho. Tá de coque ou tá de boné? Não, tá de boné. falando colar de coquinho. Colar de coquinho, boné pra trás, bermuda. Eu falei, peraí. Eu falei pra Agatha, a gente falou entre nós, né, olhando assim. Aquilo ali é um casal ou é uma mãe com um filho que estão caminhando? Gente, porque não é só a roupa, é a energia que passa. É tudo, gente. Sabe a vibe? Não é só roupa, é o tudo, é a vibe. É a vibe. Você vê certinho. Aqui. Tá falando aqui que isso é horrível. E que já voltava. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Boa noite. Aqui,
Acho os ambientes que frequentamos, a imagem que passamos para as pessoas atraem determinados tipos. Com certeza. Com certeza. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Principalmente, e aí de novo, né? Porque o nosso público são as mulheres. Muitas delas pensam assim, principalmente as guerreiras. Se arrumar é fútil. Se arrumar pra quê, gente? Ai, coisa de mulherzinha, sabe? Eu não sou mulherzinha, eu sou, tipo, praticamente um homem, Eu tenho que ralar muito pra ter tempo pra ficar nessas Conhece frescuras, esse tipo, gente? Sou praticamente um homem, sabe? Eu não vou me arrumar porque... quem acha, homem ou mulher, tá, galera? Que aparência não conta, eu me digo em que sociedade que vocês vivem. Porque onde eu vivo, a gente olha assim pro que tá bonito. E não necessariamente dentro de um padrão. Não, mas, cara, você tá com uma camisetinha branca, uma calça jeans, cabelinho limpo. Mano, tu não precisa de uma maquiagem, de uma mega produção e nada disso. Para a mesma coisa o cara. Camiseta preta, calça jeans, lindo e maravilhoso. Tá, que o cabelo não conta muito, porque ele não precisa muito dessas coisas, né, gente? Porque ele já é lindo, mas... Parece que ela é horrível, né? Mas assim, percebe que a gente às vezes não valoriza a nossa intencionalidade também na nossa imagem. E dentro dos ambientes, isso conta muito pro que a gente atrai. Não tem aquela história... Gente, isso é muito verdade, tá? Eu achava que isso era papo de coach fuleiragem e tudo mais, mas não tem aquela história de tipo assim, pô, se você quer ser se você hoje é secretária no lugar que você trabalha, mas você quer ser uma das sócias, tu vai ficar indo com roupa de secretária? Ou tu vai querer mostrar pro mundo que você tem a capacidade de ser uma sócia e se vestir de acordo? Isso não tem nada a ver com gastar dinheiro, com nada, tá? Não tô falando sobre isso. Tô falando de ter esse cuidado com a aparência e parar de achar que isso é uma futilidade. Porque como o nosso amigo Wellington aqui colocou, os ambientes que a gente frequenta e a imagem que a gente passa atraem determinado tipo de pessoa. E ponto final, ok? Tipo assim, não é, ai, nossa, que coisa horrível, que maldade. Gente, não é maldade, é o que é, tá? A gente precisa aprender a lidar, e aqui a gente fala, porque a gente sabe que a gente tá conversando, é um papo de adulto para adulto. A vida é o que é e a vida acontece assim. Infelizmente ou felizmente, mas o fato é que é esse. E às vezes, você vai querer não ter um relacionamento, só ter um relacionamento cagado, sabe por quê? Porque todas as suas amigas vivem reclamando de homem. Todas as suas amigas ficam reclamando das pessoas que encontram. Então fica aquela ideia, se eu chegar e encontrar um cara legal, eu vou ser excluída dessa roda dessas amigas que eu gosto tanto. Porque se eu chegar com um cara legal e falar, não, mas o cara que eu tô não é assim, as outras vão começar a olhar ou com inveja, ou vão falar que isso não existe, e vai começar a ver por quê. Imagina, gente, está todo mundo falando, vamos tirar relacionamento. Todo mundo fala no seu ciclo de amizade que está todo mundo tendo uma doença. Eu tenho uma doença no dedo, eu tenho uma doença no pé, aí você chega e fala, eu não tenho doença nenhuma não. Não, mas você não olhou direito. Eu tenho certeza que se você olhar direito. Se você olhar direito, acho melhor você fazer um check-up, porque todo mundo tem. Então o que acontece, gente? As pessoas, então esse negócio do ambiente é importante. Você tem que reparar o ambiente onde você está, porque se você se colocou num ambiente onde esses traumas eles precisam ser reforçados, para que você vai mudar de ambiente? Se você está num ambiente onde você reclamar de relacionamentos, onde você ser traída, onde você ser feita de ignorada, onde você é uma mulher que não é valorizada, te faz virar para essas amigas e reclamar de alguém, ou ligar para tua mãe e falar e reclamar mal de um homem, você fez um conluio neurótico. Você fez o quê? Um acordo na miséria humana. Um acordo da merda. E aí, ao fazer o acordo da merda, se você resolve sair do acordo da merda, todo mundo vai olhar torto para você. Por quê? Porque não é que agora eu me dei bem, eu vou mostrar. Todas as pessoas vão olhar que eu me dei bem e vai todo mundo correr atrás. Ficar feliz. Ser humano não funciona assim, gente. Lamento. Seria lindo e maravilhoso que o ser humano funcionasse desse jeito, mas o ser humano não funciona assim. As pessoas querem que você fique bem, contanto que você não fique melhor que elas. Infelizmente ou felizmente, essa é uma realidade. Se você está vibrando aqui, as pessoas não querem ficar abaixo do que você está vibrando. Então, ou elas te puxam para cá ou elas vão subir. É mais fácil te puxar do que fazer um esforço de subir.
Entendeu? Então tem que começar a entender que sim, o ambiente que você está, seja um ambiente familiar, seja a sua mãe que é sua confessora, seja seu papai querido que é seu confessor, se você está ligando para essas pessoas para só reclamar de relacionamento, ou a sua melhor amiga, tem que começar a se questionar que tipo de relação é essa. Porque de repente você está se colocando como a filhinha da história, a pobre coitada. Exatamente. E aí você está dizendo que a outra pessoa, seja as amigas, seja a melhor amiga, seja o pai, ou seja quem for, virou mãe. Então você está como filhinha e você está assim, ai coitadinha de mim, olhem para mim. Aqui ó, na vida eu sou cuidadosa demais. Imagina, gente, uma vida inteira às vezes a gente cresceu aprendendo a cuidar. A gente cresceu aprendendo assim, olha, que bonitinho, se eu dou isso aqui pra fulaninho, se eu cuido dele, nossa, aí eu recebo atenção, eu recebo mulher, elogio. Então, mulher, ela é adestrada desde pequena. Olha como ela é carinhosa com o irmãozinho dela. Mulheres são adestradas desde pequena a serem cuidadoras. E isso é uma programação perigosa. Porque uma coisa é... E cultural. E cultural. Uma coisa é você se preocupar com o ser humano enquanto ser humano. Outra coisa é te colocarem a responsabilidade, porque você é mulher, que você que cuida. Sendo que relacionamento funciona 50% de cada lado. Para ter um relacionamento funcionando, 50%. Não tem assim, a mulher é o esteio da casa. Conversa, não caiam nessa furada. Isso daí é para homem se isentar da responsabilidade. Relacionamento, ele funciona com 50% de cada lado. Se o relacionamento não está bem, tem falha dos dois lados. Se o relacionamento está indo bem, os dois lados estão funcionando. Ah, eu tento tudo, ele não tenta nada. Não existe isso. O que está fazendo você ficar numa relação em que você faz tudo e o cara não faz nada? O que é isso? Tem pessoas que assim, olha, fulano é bonito, cicrano é bem sucedido, você se arrebenta. Cara, dá pra ler isso em dois contextos diferentes, né? A galera que olha julgando, tipo, paquerando aquela pessoa, ou aquela pessoa, a galera que fica querendo, tipo, burrar esse tipo de pessoa, do tipo, olha o Kleber, eu acho que ele tá afim de você, ele é bonito, hein, ele é gente boa, ele é bem sucedido, vai lá, fica com ele. E isso é uma merda, porque se a pessoa tivesse com olhos pra isso, ela já teria olhado pro fulano. Então para de forçar a barra, galera. Se você é o amigo cupido que fica enchendo a caralho do saco para com isso, gente. Para que isso é chato. Para que é chato pra cacete. Não seja chato. Boa noite do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Como são essas plagas por aí? Ai, gente, queria um friozinho do sul por aqui também. Mas... Vamos continuar? Vamos. O Cláudio falou que, assim como tem a mamãe, né? Tem a filhinha. A filhinha é o oposto. É aquela mulher que vai procurar ou pai ou mãe no relacionamento, tá, gente? Porque mesmo você sendo mulher hétero e tudo mais... A gente tem uma tendência, todo ser humano, tá bom? Isso daí Freud explica. A gente tende a buscar mãe no nosso relacionamento. A gente tenta buscar tudo aquilo que não foi suprido de alguma forma pela função materna dentro da relação. E a gente acaba depositando todas as expectativas infantis, porque quem espera coisa de mulher é criança, né? No nosso pai. Tem chance de dar certo? Não tem. Às vezes vai buscar um pai. Mas, tipo, a questão tá desequilibrado. Se tá desnivelado, o que acontece? Aliás, o que não acontece? Não vai ter uma sexualidade saudável, não vai ter um relacionamento saudável. Sexualidade não é só sexo, não. O que é importante vocês entenderem? Se você vai num relacionamento com uma cuia emocional, esperando outra pessoa te dar migalhas. Me ama, diz que me ama, olha pra mim, diz que me ama, diz que cuida de mim, manda mensagem do WhatsApp, manda declaração de amor, manda. Você tá com a cuia de amor falando assim, me dá uma migalha de afeto, ninguém me ama, ame, me ame. O que você está dizendo para essa pessoa? Que você está menos que ela na relação. Se você está menos que essa pessoa na relação, você já colocou essa pessoa em cima e embaixo. E normalmente quando isso acontece, você está jogando para ela, minha mãe não me dizia que me amava, a minha mãe não me dava atenção, a minha mãe não fazia isso. Aí você está dizendo, eu acho que ninguém vai fazer, faz isso, supre esse vazio que eu tenho, supre essa carência que eu tenho, faz isso daí para mim. Quando você entra nesse jogo, você não está transformando, você está transformando seu pai numa mãe. E aí, como a gente já colocou aqui, você mata a sexualidade no longo prazo. Porque no começo, como a gente já falou, no começo bateu a pele, encostou no outro, é fogo e tudo mais. Mas essa dinâmica, com o tempo, você começa a ver uma mãe. Aí, daqui a pouco, vem o dedinho podre, ó. Aí leva uma gaia,
entendeu? Aí acontecem problemas no relacionamento, o tesão vai embora, de repente não leva uma gaia, mas aí os dois daqui a pouco não querem transar. Por quê? Porque você aprendeu na sua infância que ninguém te amava. Você entendeu que você não tinha amor, que você não valia a pena. E aí você fica buscando isso aí. Enquanto você partir para uma relação com essa cuia de amor vazia, esperando os outros encherem, você só vai encontrar embuste. E tem uns embustes que adoram esse tipo de anel. Embuste do tipo Batman, a gente tem o Homem-Aranha, entendeu? O Batman só aparece à noite para tentar te comer. O Homem-Aranha fica jogando um monte de teiazinha para tentar te prender. Então, quando você começa a entrar nesse tipo de jogo, você está abrindo a brecha para se quebrar a cara e só atrair embuste para a tua vida. Porque um homem foda, para ter um relacionamento foda contigo, ele vai falar, eu tô aqui, vambora. Você vai falar, mas eu acho que eu não posso, acho que ele é demais, acho que eu não consigo. Você vai falar, pô, você tá... Começa a achar defeito. Começa a achar. E aí daqui a pouco achar defeito é melhor ficar, não, esse cara, não, ele tá equivocado, eu não mereço. Pronto, é a filhinha que tá buscando isso daí. Tem a que a gente chama que é a... Tem várias, tá, gente? Inclusive, a gente... No nosso curso, no Método MP, a gente faz a festa lá dos... A gente não é que numera, a gente... Elenca, isso. Tem aquela solidária, né? Que é o que o Kleber tava falando. Tipo, as minhas amigas falam tanto mal de homem que imagina se eu vou arrumar um bom, porque eu não vou ter nem conversa com elas. Não vou. Vamos ser solidários na merda. Vamos ser solidárias em colecionar relacionamentos ruins na vida, em ser maltratadas, em não ser, não ter uma pessoa legal do lado. Vamos ser solidários em ter relacionamentos fodidos, ao invés de ter relacionamentos foda, que a gente tem assunto para conversar. Por quê? Porque quem falar que está indo para um relacionamento foda, as pessoas vão falar, fulano está enganado, daqui a pouco vai levar um chifre. E meio que fica torcendo fica torcendo contra. Tem gente, não tô falando de todo mundo, tá? Nem todo mundo tem amigo escroto, mas assim, acontece, gente. É raro, mas acontece muito, né? Não tem aquele ditado? Agora, assim, se tu quer mudar essa realidade, assim, mas tipo, é porque assim, às vezes a gente fala, quer mudar a realidade? A pessoa, eu quero arrumar assim um namorado, eu quero que seja incrível, eu quero que seja um par saudável, que o cara seja nananã, e aí a pessoa não investe nela mesma. Aí a pessoa, na verdade, ela não quer tanto assim, porque dá trabalho. A pessoa não tem coragem. Ela fala que quer, mas ela não tem coragem de bancar esse desejo. Não tem coragem de bancar a mudança, entendeu? Então, assim, mas pra você que tá aqui até agora, nessa live, com certeza você quer, de verdade, porque a gente falou umas verdades meio duras aqui. Começa a se fazer as seguintes perguntas. Perguntas importantíssimas e que começam a te dar uma temperatura de por que esse dedinho podre está funcionando. E de verdade, tá? Essas perguntas mudaram as nossas vidas e parecem bobas. Que é o seguinte, pra quem que você vai correndo contar que a sua vida amorosa está uma merda quando tudo dá errado? Quem é a tua confessora? É a tua mãe? É uma amiga específica que você só fala sobre isso com ela? É um grupo de amigas? É um grupo de amigas. Que papel essa pessoa faz na tua vida, tá? É seu pai? Às vezes é o pai, né? É seu pai. Pra quem que você vai reclamar que esse dedinho não tá funcionando e que só aparece homem ruim, que só quer transar com você, ou some, ou você pensa que vai engrenar e daqui a pouco ele aparece namorando outra pessoa, ou o cara que... dá oi, você pensa que a coisa vai engrenar, daqui a pouco o cara recua, ou você começa a relacionamento e fala, não vai ficar apaixonada não, porque não é por aí não. Eu tô dando as dicas porque, lembra que eu falei, eu sou ex-embuste, ok? Então essas estratégias todas aí eu conheço todas, assim, todos. Então assim, pra quem que você costuma reclamar? Porque fala assim, eu nem tenho mais, minha mãe nem é mais viva e tal, então tipo, não faz sentido eu estar buscando uma mãe pra poder... fazer a questão lá, acontecer a questão dos benefícios ocultos, né, dos meus ciclos de repetição, mas é que você se engana, sabe por quê? Porque se é uma coisa que o ser humano faz é se adaptar, inclusive se adaptar na merda. O que acontece? A gente acaba transferindo. Mas eu moro no Beleléu da Conchichina. Não interessa, eu nem moro perto da minha mãe pra ficar assim. Alguém estará fazendo esse papel. Por quê?
Lembra que eu falei que a gente se adapta? A gente acaba colocando outras pessoas para fazer esse papel. Então, se eu vou buscar cuidado, se eu vou buscar um tipo de aconchego, mesmo que não seja um aconchego físico, sabe, que tem a pessoa que te dá o ombro para chorar, literalmente, mas se eu vou buscar algum tipo de alento, toda vez que dá merda, um tipo específico de merda com um tipo específico, com uma pessoa específica, pode ter certeza que ela está naquele momento, naquela situação, fazendo o papel de mãe pra você, tá bom? E aí te coloca num vínculo não saudável com aquela pessoa. Ponto. Porque se você elegeu alguma pessoa na sua vida como mãe, você é adulta. Uma coisa é se você fosse criança. Aí você não estava assistindo essa live, ok? Se fosse uma criança de 5 anos, ok. Você elegeu alguém para exercer a função materna. Porque de repente sua mãe não pode te dar essa função. Tá tudo certo. Lembra? Se sentir amada, se sentir pertencente. Necessidades básicas da criança. Então tá tudo certo. Agora você, mulher feita, ok? Caminhando para a vida. Teoricamente, senhora do seu destino. Senhora das suas escolhas. Capaz de fazer escolhas saudáveis. Ou escolhas para a vida, para caminhar para a vida. Você, adulta, se coloca numa posição em que você tem que reviver aquele trauma de que você não se sentiu amada, não se sentiu querida, e aí você vai ter uma atenção, migalhas de afeto, compartilhando misérias, então você transformou a pessoa na tua mãe. E ao transformar a pessoa na tua mãe, existe um jogo aí que você fala, eu ganho aqui. Eu tenho um benefício muito foda, que é o quê? As pessoas me amam, me dão atenção, me dão carinho, me dão afeto quando eu estou na merda. Se eu estou na merda, eu tenho atenção. Se eu estou bem, as pessoas se afastam. Então, eu não quero perder o carinho e afeto de mamãe, que eu demorei uma vida para ter, então eu jogo essa expectativa para outra pessoa. Exatamente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem pegar como é que é a big picture, vamos colocar assim? Porque, gente, o que tem de mulheres, e de novo, porque o canal é voltado para mulheres. Mas serve para mulher. Serve para todo mundo, mas nós vamos falar para mulher. O que tem de mulher, que a gente atende, e quando a gente vai levando ela no processo, ela começa a entender que ela ficar nesta relação ruim, em contato com o embuste, ficar só encontrando homens que só querem usá-la, ficar encontrando homens que não dão atenção, ficar encontrando homens que não dão o valor que ela tem, ela ganha alguma coisa, ela tem uma vantagem, ela começa a falar, opa, alguma coisa fez clique na minha vida aqui. E aí esse é o primeiro passo. Quando ela entende que ela pode fazer essa transformação e se libertar disso, aí a vida começa a mudar e aí começam a aparecer os caras legais. E aí a gente tem testemunhos, quem quiser ouvir alguns testemunhos, é só ir lá no como é que é naqueles depoimentos lá no Instagram, como é que é é só ir lá. Destaques. Vai nos destaques lá do Insta e veja um depoimento. Agora eu entendi. Gente, desculpa te cortar. É que agora que começou a transmitir no YouTube, gente, porque eu não sei mexer. Ah, tudo bem, deixa lá, deixa aí. Larará, mas aí se não aparecer a live completa lá, a gente vai subir. A gente sobe a que a gente gravar aqui, tá bom? Então, eu esqueci o que eu tava falando. Desculpa, pra ir lá nos destaques, pra então olhar os depoimentos. Vamos no destaque e vejam algo. A gente não pode colocar todos os destaques, a gente recebe destaques, recebe depoimentos dos nossos clientes, dizendo como é que a partir de processos que a gente faz de esclarecimento, a gente dá muita independência, porque a gente não quer que as pessoas fiquem em jogo, porque senão a gente vira mãe, e vocês já viram que a gente não curte essa história de virar mãe de ninguém, porque as pessoas são adultas e capazes. Então, ao dar condições, você vê alguns depoimentos, mas é as pessoas, Kleber, Agatha, nossa, eu fiz isso, mas cara, apareceu um fulaninho aqui que eu nunca imaginei que ia olhar pra mim, apareceu Cicrano que tá não sei o que, apareceu não sei o que, as coisas começam a mudar quando ela fez um tipo de observação. Exato. Tá? E aí tem uma outra pergunta, essa é uma pergunta. A pergunta, assim, traduzindo para quem chegou aqui, pergunta é básica. Agora a gente consegue fazer a pergunta direta que a gente fez a construção. Quem você está transformando em mãe perto do seu círculo? Ok? Agora vocês entenderam o contexto, dá para fazer essa pergunta direta. É uma pergunta que a gente faz. Nossa, 29 novas mensagens. Então lê aí. Antes da gente fazer a segunda parte aí, lê as coisas aí. Aqui. Sim, a imagem, como falei, acaba que diz muito sobre alguém, com certeza. Galera assim, boa noite, vocês são de Nova York? Não somos de Brasília, somos do Brasil. Capital. Você parece com a esposa do Bolsonaro, Deus é mais.
Eu adoro camiseta preta. Aí, ó. Fica lindo, gente. Fica lindo. Seguir o anfitrião, concordam. Vocês acham pessoas tímidas elegantes? Olha só, a timidez e elegância não tem a ver lé com cré. Porque, na verdade, a timidez, inclusive as pessoas confundem a timidez com com a questão de ser introvertido, e que também não são duas coisas que são sinônimas, tá? Uhum. A timidez é o medo de ser julgado pelo outro, tá? Que tem a ver com a sua infância. Primeira infância. E aí é aquela coisa, se você foi uma criança que, de repente, seus pais falavam que tudo que você fazia era errado, que todo o seu desenho era horrível, que tudo que... Você começa a ficar com vergonha mesmo de mostrar suas coisas. E às vezes você não foi estimulada, no caso, isso, a ir pra vida. Se você não tem aquele ímpeto de ir pra vida, por quê? Porque às vezes tem pais que são assim, a vida é perigosa, a vida é ruim, a vida é uma desgraça e tudo mais. Então, se você não é estimulado, você é melhor ficar fechado. Então a timidez tem várias explicações. E, inclusive, a gente não vai tratar aqui, inclusive quando a gente fala de dores da primeira infância, existe uma dor que leva a pessoa a ser mais calada. E ao ser mais calada, as pessoas confundem ser calado com timidez. Tá? E não necessariamente... E essa dor aqui, outro dia a gente fala sobre essas dores, mas tem duas que eu estou pensando aqui, que faz a pessoa ser mais calada. Então tem uma questão também social, que falam que, principalmente para as mulheres, né? Que assim, a mulher elegante, ela é tímida, ela não é extrovertida, ela não ri, ela gente, não sei o quê. Sai desses jogos de sedução. Então assim, nada a ver. Sai desses joguinhos. Sabe por quê? Imagina, se eu fingisse que eu sou... Gente, eu não sou assim, vocês já repararam. Tô falando aqui, aí daqui a pouco eu mostro que meu pé tá descalço. E não sei, eu sou assim. Essa sou eu. Eu sou de verdade assim. Então, por exemplo, aí eu vou lá, fiquei no afim do Kleber, bonitão, tá não sei o quê. Aí eu fico fingindo que eu sou tímida pra parecer elegante, porque, entendeu? Não faz sentido. E aí a gente casa. E aí ele vê que eu não sou assim. Não faz sentido, entende? E quando a timidez, ela é algo que te incomoda, que te impede de viver algumas questões, que você, poxa, eu queria ter coragem de, sei lá, gravar uma live, eu queria ter coragem. Por exemplo, eu sou introvertida, mas eu não sou tímida, entende? Porque eu gosto dos meus momentos só, de silêncio. Às vezes o Kleber coloca a música, ai amor, vamos ficar no silêncio, o silêncio é tão bom. Isso não tem nada a ver com timidez, mas... Aqui eu consigo falar, eu não tenho vergonha, eu vou falando e não sei o que, e vou desenvolvendo tranquilo. Então, se a timidez é algo que te atrapalha a conseguir algo que você quer, ela precisa ser olhada, porque aí ela não vai ser elegante, por quê? Porque ela não tá te ajudando a fluir na vida, entende? E não porque ser tímida é feio ou algo assim. Deixa eu ir... Continua aí que deve ter mais lendo aqui. A gente travou aqui, a gente no TikTok, e aí... Bombou aí. Bombou um chat aqui, a gente não viu, gente, foi mal. Somos a média das 5 pessoas mais próximas, exatamente. Good vibe. Olha, o pessoal colocou aqui, compartilhou a nossa live. Obrigado. Pessoal do Insta pode compartilhar. Cria uma expressão. Pode compartilhar aqui também, galera. Pode compartilhar também, manda aí para 5 pessoas que vale a pena. O pessoal aqui, ó, na rede vizinha que tá, ó, bombando aqui. Bombando. Ó, uma expressão bem conhecida em Belém. Cadê? Falam de algum problema que tiveram e como superaram? Sim! Olha, eu vou falar, eu era uma pessoa muito desconfiada. Sabe aquela mulher controladora? Só fazer um parênteses. É importante vocês saberem um detalhe que é relevante, tá? Quando eu e a Agatha, a gente se conheceu, nós somos terapeutas. Mas quando a gente se conheceu, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, ok? Não estava nessa jornada. Então a gente se conheceu, a gente costuma colocar assim, a gente se conheceu cagado. A gente conseguiu consertar e dar rumo no relacionamento, e com isso, obviamente, a gente criou o canal e tudo mais, exatamente para mostrar que é possível, tá? Fazer isso, e também como ex-embuste para dar dicas para vocês, e ela como ex-dedo podre mostrar que sim, é possível sair do outro lado, só que envolve um compromisso. Então, só fazendo esse parênteses para você entender, quando eu e a Agatha a gente se encontrou, nós estávamos cagados. Eu e Gustácio, ela dedo podraço, entendeu? Então, assim, deu certo porque... Foi uma conjuntura, outro dia fica gente, por que deu certo. Mas, eu assim, era a mulher que falava
Eu era a mulher que falava que relacionamento só servia pra mulher levar chifre. Que essa era uma dor minha. Ela se denominava incasável. Era uma dor E minha. hoje, ó, Não era nem hoje, eu, né? Eram hoje. meus amigos que falavam. Hoje aí, ó. Casei, gente. Olha, eu Incasável, vou dedo podre, tá? Só vivia traída, só vivia trazendo os podres da vida dela, entendeu? Então, assim, mas enfim, conte aí, como é que foi a desconfiada? Agora eu vou falar, porque fica parecendo que meus ex-namorados eram terríveis, Não. né? Mas assim, eu tive a minha parcela de contribuição, só pra vocês saberem. Lembra que a gente sempre falou aqui, a gente sempre coloca aqui pra vocês, relacionamento, seja bom ou ruim, gente, é 50% de cada um. É. Tá? Então é 50%. Tá? Então, assim, se ela só arranjava cara ruim, ela tinha passagem de contribuição para atrair esse cara ruim. É isso. Exatamente. E aí o que que acontece? O que que acontece? Enviou um TikTok Universe. Eu não sei, gente, eu não entendo como é que funciona. A gente ainda tá mas a gente aprendendo vê como é uns que negócios funciona rodando aqui, aqui na tela, eu não sei o que que é. Mas vamos lá a uma situação. Eu era uma pessoa extremamente desconfiada. Por quê? Porque eu sempre levei chifre na minha vida. Minha vida era levar chifre, eu era gaia, arrastar coisa no chão. Imagina se eu fosse aquela pessoa apaixonada por sertanejo. Aí eu ia ficar assim o dia inteiro só na sofrência. Que agora é o Marília sertanejo. Mendonça, não é isso? Acho que é Marília É Mendonça, Marília Mendonça. Maraia, sei lá, gente, não conheço. A gente não conhece, mas enfim. Tem umas músicas que eu ouço com minha nossa senhora, essa aqui dá pra sofrer de rasgar o coração, né? Uhum. Então, assim, eu desconfiadíssima, ficava, Kleber pegava o celular dele e eu ficava assim. Deixa eu olhar aqui o que ele vai fazer. Quem é Patrícia do seu trabalho? E não sei o quê, e nananã, e nananã. Eu nunca fui de fazer barraco assim, enfim, porque não é o meu jeito. Mas eu sempre fui muito desconfiada e tentava saber ali, ardilosamente, tal, não sei o quê. E isso era um comportamento extremamente infantil. Mas é um comportamento que explica muito uma dor que eu tive lá na minha primeira infância e que eu levei para os relacionamentos. Lembre-se, lembre-se quem está chegando depois da live aqui, a gente fez uma introdução explicando, e se você perdeu aqui no TikTok, vai lá no Insta, que no Insta a gente, vamos deixar um pouquinho gravado, vamos deixar lá, Sim. vamos deixar. Nós vamos deixar no Insta gravado por mais um tempo essa live, vai lá, pega no começo que a gente explica como é que a tua primeira infância gera uma série de condições e gatilhos que disparam quando você se torna adulta e você acaba revivendo essa história e aí você acha que isso é dedo podre e você acha que é Deus, acaso, destino e tudo mais. Resumir aqui, assim. Exatamente. Então, assim, teve uma hora que... E o Kleber, ele é o cara que ele é assim. Ele é ex-embuste e ele achava que eu era muito de boa com algumas coisas. Porque em vez de eu chegar e falar, olha só, tal coisa me incomoda... Eu fingia que não estava acontecendo, sofria sozinha e ficava tentando ver se não estava acontecendo alguma coisa aqui por fora para pegar ele no pulo. Por que eu fazia isso? Porque se eu pegasse ele no pulo, eu falava, aham, eu tinha razão, nenhum homem presta, nem você. Estão entendendo onde eu quero chegar? E ela ficava repetindo. E era uma chance de eu repetir minha dor. Aí eu quebrei minha cara. E aí teve um dia... Só um parênteses aqui. Apesar de eu não saber, assim, na época e tudo mais, porque quando eu decidi pedir a Agatha em namoro, eu decidi realmente virar a página. Foi uma escolha minha. Então, ela podia vir quente com o que aquilo. E era Mas foi uma escolha. Depois eu entendi, depois eu fui reforçando isso, a gente foi trabalhando isso no relacionamento, mas foi uma escolha que eu fiz. Eu falei, não quero, cansou, eu podia não estar namorando, eu quero estar namorando, eu estou gostando dela, eu estou apaixonado, eu estou afim de algo mais. Então eu escolhi, mas ela ouvia, mas não acreditava. Ok. Porque eu não me sentia digna de amor. Eu não se sentia digna. Ok. Mas o que aconteceu? Fundamentos. Então assim, eu cheguei pra ele e falei assim, olha só. Ai, gente, que vergonha. Chega o computador, caiu aqui. Mas olha só, o que acontece? Ele curtiu a foto de uma sobrinha dele. Linda! Linda! Só que ela não sabia que era Só que eu não sabia que era a sobrinha dele. E aí eu falei, não, hoje eu vou falar. Falei, olha só. Eu não gosto, eu não me sinto bem que você fica curtindo a foto das mulheres no Instagram. Mas que mulher que eu curto foto, tipo... E eu falei, fulana de tal, porque eu ficava lá doida, né? Porque nessa época eu também não tinha vida, que se a pessoa tem vida interessante, ela não precisa ficar fazendo isso com o marido, né? Uhum. Mas então,
Fui lá e aí foi a hora que eu conversei, porque isso começou a virar um problema, porque antes disso eu ficava jogando umas indiretas e o Kleber tipo, que porra é essa que tá acontecendo, sabe? E eu lá no blá 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 blá, sabe? Achando que ia ser traída de novo, a qualquer momento, e a verdade é, gente, se eu não fosse, sabe? Mas aí a partir do momento que eu cheguei pra ele e conversei, falei, eu me sinto desvalorizada quando você curte foto de outras mulheres e não sei o quê, porque eu já tinha tido uma experiência ruim em todos os meus outros relacionamentos, que aconteceram coisas parecidas, e eu não tô disposta a ficar sentindo isso. É uma coisa que eu não quero. Então, tipo, tá tudo bem pra você abrir mão de ficar curtindo ele? Tá, mas me explica primeiro quem eu curti, porque eu não sei. E eu falei, a fulana, ele falou, pô, é minha sobrinha. E aí minha cara foi lá no chão, porque eu fiquei extremamente envergonhada. Mas, enfim, eu tô contando essas histórias porque eu sei que, por mais que eu tenha vergonha dela, eu sei que pode ajudar outras pessoas que de repente, poxa, às vezes o pessoal fala assim, ah não, eles sabem tudo. E não é verdade, a gente está no processo, longe de estarmos perfeitos. A gente estudou muito, a gente aplica tudo que a gente estuda na nossa vida, só que às vezes a gente acaba ali, né? Porque nós somos seres humanos, graças ao bom Deus. Exato. Então, não somos perfeitos. Não tem problema algum. Então eu coloco aqui porque eu acho que de repente a pessoa pode falar, putz, talvez eu possa ter uma conversa dessas com o meu marido. Só que eu fui disposta a, de fato, se ele não abrir mão de uma coisa que eu tenho necessidade dentro do relacionamento, que é ter a segurança, ou de que ele não fique curtindo foto de outras mulheres, porque aquilo ali me fazia eu me sentir boba, enfim. Se ele falasse, Agatha, não abro mão da minha liberdade de ficar curtindo foto de outras mulheres, eu estava pronta pra pegar a minha malinha ali do Chaves, né? Amarrar minha trouxinha aqui no pedaço de pau de vassoura e ir embora. Eu fui disposta a isso. Conversa de adulto conversa esperando que ele tivesse a reação que ele teve, né? Tanto que a gente tá junto. Ele falou, não, mas se é importante pra você, tudo bem. Eu não vou curtir a partir de agora, porque não sei já tá, ok. Então, assim... Porque pra mim era indiferente. Claro, não era assim, coisa assim, eu faço que não, peraí, vamos ter uma conversa aqui. Eu falei, não, pra mim tanto faz. Eu continuo minha sobrinha, curti, tá tudo certo. Mas assim, e aí, enfim, depois que eu descobri que era sobrinha, pelo amor de Deus, pode curtir a foto sobrinha. Mas assim, eu não sabia. Então foi a hora que eu tive a conversa, ele falou, não, pra mim eu posso abrir mão disso. Ok, papo de adulto pra adulto. Então, desde então, eu percebi que pra gente superar questões que a gente tem... o Kleber tem 2 bolas, mas nenhuma era de cristal pra adivinhar que eu tava insegura. Então eu fui lá e falei, olha... Tem que haver conversa, gente. Estou insegura. Inclusive você que tá aí com o embuste do lado aí, que fica te cozinhando, aquele cara que você não dá as dicas pra você certa, que ele tá querendo ter um relacionamento algo mais, aquele cara que não se posiciona, aquele cara que não toma atitude. Aí você fica com medo de, se eu chamar ele para conversar, ele vai achar não sei o quê, e aí é melhor eu ficar quieta. Aí você fica sendo enrolada, porque embuste adora mulher que não se posiciona. Porque ao não se posicionar, há uma zona cinzenta que ele deita e rola na zona cinzenta. Porque se você apertar, não, mas a gente não tem nada sério, a gente nunca conversou sobre isso, entendeu? Então, e aí então é mais fácil, conversa, o que está rolando aqui? O que está rolando aqui? Porque pode ser que ele fale, não, tá rolando só sexo, só beijo na boca. E você fala, eu quero só sexo e beijo na boca? Quero. Então tá tudo certo. Não, eu não quero. Eu quero um relacionamento, eu tô buscando algo mais. Então, tô dando linha. E aí, só consegue isso conversando, gente. E tendo clareza do que você abre mão ou não dentro de um relacionamento. Sabendo o que você quer ou não quer dentro de um relacionamento. E essa clareza é tão importante que foi ela a responsável por mudar completamente o tipo de relacionamento que eu tinha com o Kleber. Completamente. Por quê? A partir dali a gente estabeleceu, e aí por isso que a gente fala, né, que é uma técnica que a gente usa muito aqui, que é a técnica que eu me sinto X quando você Y. E a gente colocou esse nome, né, pra essa técnica porque essa conversa surgiu e eu falei pro Kleber, falei, olha, eu me sinto desvalorizada quando eu vejo você curtindo foto de outras mulheres, porque na época eu ainda estava assim, 18 quilos acima do peso, eu tava com uma depressão, eu tava com um monte de coisa que não tinha nem nada a ver com o Kleber, mas eu acabei jogando nele porque era algo que eu não conseguia me dar. Então,
Olha como faz parte de ser adulto, você saber o que você está passando e quais são as suas necessidades, né? Continua aí, vê se tem mais alguma Vamos pergunta ver. aí. Olha, a gente só falou a Bruna Miranda se tornou a nossa espectadora número 1. Olha, ela enviou rosa pra gente. Muito obrigada, meu amor. Obrigado. Eu na vida. Boa noite, galera. A galera seguindo a gente aqui. Bom, acho que agora eu consegui ler as mensagens, os comentários que eu fui me perder. Então a gente, ao longo dessa live, falou várias coisas sobre os seus deditos podres e aí, as condições que você cria para esse dedo podre funcionar e só atrair embuste para você, tá bom? Você que chegou depois, não fique desesperado, porque a gente sabe que a live no TikTok, ela não fica no ar. Então você vai na rede vizinha aqui, na rede vizinha a live vai ficar no ar, tá bom? Pelo menos por um tempo, a gente vai deixar a live no ar. Ali, então vá assistir desde o começo, tem várias coisas legais e a gente estava levando para um ponto aqui em que a gente estava perguntando o seguinte: você quer mesmo mudar de vida? Você quer parar de ter homem que fica te manipulando, homem que fica usando você, cara que não se posiciona, cara que não toma atitude, cara que não sai de cima do muro, o embuste que fica te cozinhando? Você quer? Primeira pergunta que a gente fez é: você está correndo para reclamar para quem? E a gente, quem chegou agora tem que assistir depois a parte lá. Quem você transformou em mãe nessa história? Quem virou mãe nessa história? Porque você está repetindo uma questão que aconteceu na tua infância, que também nós explicamos ao longo dessa live. Se você não entender isso daí, você vai continuar repetindo esse padrão. Primeiro ponto. Segunda pergunta que é muito importante. Essa daqui é o seguinte: primeiro então, começa a fazer essa pergunta. Para quem que você vai contar suas misérias? Para quem que você vai chorar as pitangas e dizer isso daqui? Essa pessoa, grande potencial de ser um substituto, uma muleta emocional da sua mãe, ok? Então, aí você está como criança. E aí você ganha alguma coisa nessa miséria humana, ok? Segunda pergunta, quem vai fazer? O que aconteceria na sua vida se você tivesse condições de iniciar um relacionamento foda hoje? Você vai começar um relacionamento foda hoje. Apareceu um cara foda do teu lado que falou: bora, tô dentro, bora. Bora namorar? Bora ter um relacionamento? Você, beleza. Mas ele vai falar: mas eu não quero só um relacionamento. Você pediu, e agora eu estou aqui do seu lado, não é pra gente ficar de beijinho e tudo mais. Eu quero um relacionamento. Eu quero um relacionamento que vai virar um casamento, e que se nós fecharmos um acordo entre nós, pode gerar filhos, pode gerar um monte de coisa. Bora. Aí você fala: eita porra. Essa é a reação que você vai ter? É eita porra? Que aí você já começa a pensar. Porque o que acontece é o seguinte: se você fez eita porra, é porque você vai se afastar de alguém que você tem medo. Como assim, Kleber? Quando a vida começa a fluir, quando as coisas começam a caminhar e tudo mais, você caminha em direção na vida, você começa a caminhar. Ao caminhar na vida, a gente vai se afastar de algumas pessoas. Vai se afastar de alguns amigos que vão escolher não ter uma vida de casado, que vão escolher ter uma vida cagada, que vão escolher ter um monte de merda na vida e compartilhar as misérias humanas. Vai se afastar de pai e mãe, por quê? Porque você vai constituir família, então pai e mãe, vai ser pai e mãe, não vai ser papai e mamãe. Ou seja, você não vai ter aquele vínculozinho de ficar, mamãe, não sei o que. Não deveria, tá? Você tem que entender que seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe vão morrer, seu pai e sua mãe. Só que é diferente de ser papai e mamãe. Então você vai começar a se afastar, porque você vai constituir. E aí isso assusta a maioria das pessoas, de forma inconsciente. Então você acaba se afastando, e quando você fala assim, eita porra, você fala assim, eita porra é porque eu vou constituir família, eita porra é porque talvez eu tenha filho, eita porra que vai vir um monte de responsabilidade, e aí você fala, não, mas aqui, esse modo aqui, eu nem sei se eu vou ter carinho, afeto e amor. Olha a comparação louca que você está fazendo. Se você está caminhando para a vida que você quer, você ainda está duvidando disso daí. Por quê? Porque você está tendo benefício em ficar nessa vida cagada. Você está tendo benefício em ficar nessa dinâmica doentia. Você está tendo um benefício ao não caminhar para a vida. Não é uma coisa consciente. Você não acorda, como a Agatha bem coloca, todo dia falando, vou escolher um cara fudido para ter um relacionamento fudido, em vez de ter um relacionamento foda, porque com isso eu vou ficar perto dos meus amigos, vou ficar perto do meu pai, vou ficar perto da minha mãe, vou ficar compartilhando a miséria humana. Você não acorda assim. Não é? Você acorda com um software instalado em você, que começou na sua primeira infância, e que você carrega até hoje que você não conhecia, porque a partir dessa live você conhece. Então agora você se lascou. Lamento não dá pra desver, galera. Lamento informar, mas se você chegou até... Devia estar avisado. Agora você não vai... Então até esse momento você não tinha esse tipo de consciência. A partir de agora você tem esse tipo de consciência. Então você tem que entender
qual é a dinâmica que você está reproduzindo. E aí vem a próxima pergunta. Como é que eu saio dela? Essa é outra pergunta. Estamos aqui para isso, galerinha! E aí a gente tem muita coisa que pode dar uma força para você fazer essa caminhada. Quer entender melhor? Assiste as nossas lives. Você que está aqui no TikTok, você que está assistindo aqui lá no YouTube, vai lá no Insta. Tem live, tem 60 lives. 60 Nossa, 60 aulas grátis, tá? falando sobre relacionamento, dinheiro, mãe narcisista, um monte de coisa. Isso daí é só o que a gente. Isso é o que é o gratuito. Isso aí é o que a gente tá aí. Tá? Fora os nossos produtos, fora um monte de coisa que a gente oferece. Então, quer entender melhor? Quer acabar com esse dedo podre, mas quer acabar mesmo? Maratona, gente. Então, vai lá, entre em contato. Você aqui do TikTok, manda mensagem pra gente. Gente, quer conhecer mais de vocês? Gostei do que explica melhor aí como é que funciona. Você que tá no Insta vendo a gente aqui também, já conhece a gente, já tem algum tempo e tudo mais, manda no direct, fala assim, cara, eu me interessei. Aí tem várias coisas, tem mapeamento de campo, tem análise individual, consulta individual, a gente vai soltar a nova versão do método MP em breve. Esse é pra você que quer mulher que quer sair por dentro pra ter um relacionamento foda e não um relacionamento fudido. Então é isso. Então, enfim, tem vários caminhos. Além disso, tudo que a gente está passando. Só que isso envolve uma coisa muito importante para você. Envolve querer mudar. Você quer mudar? Você quer realmente mudar? Você está cansada da vida que você tem? Realmente você está de saco cheio de se envolver com um cara ruim? De ficar marcando passo? Do cara te ligar à noite e só querer te comer? Entendeu? E do outro dia você não sabe nem se o cara vai dizer que foi legal? É esse tipo de vida que você quer? Você quer. Ok. Agora não, estou de saco cheio, quero mudar alguma coisa na minha vida, eu quero dar uma guinada. Então, tá na hora de começar a fazer mudança. Tamo aqui, galera. Tamo aqui. Eu vou falar, olha, eu de ex-incasável para mulher casada, é isso. Tem jeito. Tamo junto. Tem beleza, jeito. gente? A gente agradece muito vocês estarem aqui, prazerzão ter vocês aqui, tá? Estamos aqui, conteúdo, você que está aqui no TikTok, você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram, vai lá, maratona. No YouTube tem uma série de vídeos nossos. Você gosta de assistir 2x? Você gosta de assistir 2x, porque hoje em dia é todo 2x, vai pro YouTube. Vai maratonar lá no YouTube. Somos de YouTube. Mete no 2x, porque tem live nossa de 50 minutos, tem live de 1h30, tem live de até 2 horas. Então, vai lá. Gente, dá pra maratonar. E olha... assuntos diversos, sobre coisas que dão problema. E neste momento a gente está muito... Por quê? Porque a gente... focado nos relacionamentos. Por que a gente está focado em relacionamento, gente? A gente que é casado, por que a gente está falando? Porque a gente falou o seguinte, a gente, somando tudo que a gente fez, a gente teve sorte de estarmos juntos até hoje. Porque a gente se achou no meio do caminho e se consertou. Mas se um de nós não tivesse empenhado nisso, a chance nossa de estar juntos hoje, ela era nula. Zero. Qual é a chance que você tem de passar por isso? É baixa, gente, porque precisa de 2 pessoas para isso. Então é mais fácil você começar um relacionamento já sabendo o que quer e já começar nos termos certos. Então a gente falou, vamos voltar 2 casas e vamos dar dicas, conselhos, orientações para as pessoas que estão buscando uma relação, para que essa relação comece de uma forma saudável e que tenha todas as chances de crescer e virar um relacionamento foda. Que você tenha orgulho de olhar para esse relacionamento, que você se sinta realizada, que você se sinta plena, que você fala assim, caralho, você acorda no dia e fala, cara, eu tô num relacionamento foda, eu tenho uma pessoa do lado que eu gosto pra caralho, a gente tá se dando bem. Vai ter os perrengues, vai ter os momentos de auxiliar, mas no final você vai falar assim, não, mas aquele dia foi ruim, mas eu não quero separar, não. Aqui tá falando até um dia ou outro que a gente teve um negócio, a vida tá fluindo, eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita. Esse é o tipo de vida que você quer? Então é pra isso que você tá numa nova vida incrível. E aí tem uma questão, gente, que aqui é um spoiler. Vocês vão descobrir se vocês forem corajosos o suficiente para assistir as nossas lives, porque tem uns dedos na ferida lá também, tá? Então já tô avisando logo para depois não dizer, vocês não falaram. Mas olha só, o relacionamento, ele é uma base fundamental para você que... tô lascado de grana. Sabia que você também tem que olhar para o relacionamento quando você tá lascado de grana? Porque existe uma engrenagem oculta aí que muitas pessoas não sabem, aliás, a maioria das pessoas não sabem, que ela depende do relacionamento. Então, se você tem sexualidade, energia de vida,
O relacionamento vai te impulsionar, inclusive para fazer mais dinheiro. Estamos aqui para provar isso para vocês, porque aconteceu com a gente, tá bom? Bom demais ter vocês aqui. Gente, um beijo. Quinta-feira que vem temos lives de novo. Só lembrando vocês que não necessariamente todas as lives... Aliás, a gente já faz isso aqui no Insta. A gente, na verdade, tem muito mais live. Só que a gente parou porque estão virando conteúdos para curso que a gente está dando, um monte de coisa. Vira bônus e tudo mais. Então, assim, não é necessariamente toda live nossa que vai ficar no ar. Ok? Então, a gente da outra vez, quando a gente começou a tirar as lives do ar, a gente avisou com alguma antecedência. Falou, olha, fica ligado, quinta-feira, 20 horas, porque não necessariamente... Por exemplo, isso daqui que a gente fez é praticamente um atendimento. Um cliente que sentasse com a gente para conversar, muitas das coisas que eu coloquei aqui, eu falaria para o cliente. Para começar a fazer esse tipo de reflexão. Aproveita, então, conta pra galera, chama todo mundo que você fala assim, olha, essa aqui merece saber dessa história, chama a galera. Aqui eu não sei se ficou gravado tudo, não ficou, vamos descobrir. Enfim, saberemos daqui a pouco, senão a gente sobe do outro jeito. Aqui, galera do Insta, vocês que querem ver a nossa cara olhando pra vocês, vai lá no TikTok, tá bom? E segue a gente, que a gente quer colocar muitos conteúdos bons na rede vizinha, que todo mundo fala que é só de dancinha, mas não é verdade. Não. Tá bom? É muita coisa boa. É isso, um beijo, um queijo e até a próxima, gente. Tchau. Eu vou encerrando aqui. Encerra aí. Você encerra aqui e eu encerro aqui. Tchau. Isso aí. Beijo, gente, aqui do YouTube. Deixa eu fechar aqui. Fechou? Deixa eu ver aqui no OBS. Você que sabe surrar isso aqui, né? Isso. Aí já deu. Meu Deus, por favor. Fecha aqui. Aqui, interromper. Pronto. E aqui, ó. Foi? Falou, gente. Beijo, gente. Beijo. Opa. A gente sempre dá essa coisa aqui porque a gente aproveita pra ver, entendeu? Deixa eu aproveitar aqui pra ver o que tá acontecendo. É isso. Fui.